Ministro Abrão, o senhor está aí? Tô aqui, Datena. Tá ouvindo o papo aí? Datena. Ia ficar aguardando você até o inferno gelar, fica tranquilo. Tava escutando aqui os números e tal, e eu até posso te passar alguns se você quiser. Passa aí. Não sei se você sabe, da última vez eu até comentei, a maior rede hospitalar do Brasil é a rede de hospitais universitários. Tem a EBSER com 40 hospitais universitários. A gente atende... O ano passado foram 8 milhões de pessoas atendidas, 170 mil cirurgias, 358 mil interações, 9 mil leitos. Eu tenho um hospital no Brasil todo. É a maior rede de hospitais do Brasil, eu estou tocando. Por isso até aquela minha preocupação com equipamento tal que tinha. Então, assim, o que a gente tem? Nós não somos normalmente o hospital de pronto atendimento, não é a primeira linha de frente. Estou passando mal e eu entro no hospital. Costuma ser hospital de retaguarda. O caso vai ficando pior e entra. Então, por exemplo, cidades que são mais críticas, como Manaus, que é onde está sendo feito o hospital de campanha, a gente tem um hospital universitário lá. E como é que está a situação do hospital universitário de Manaus? Eu te afirmo, a gente tinha na UTI 8 leitos sobrando, só para receber coronavírus, e colocamos no ar, semana passada, mais 22. Então, na UTI tinha 30 leitos sobrando de UTI lá em Manaus. Fora os da enfermaria, isso é, o da UTI tem respirador, tem tudo, é quando a situação realmente está crítica. O da enfermaria é canaleta de oxigênio, aquele canudinho que fica debaixo do nariz para receber oxigênio. Ali você tem mais 77. Casos que a gente tinha eram 5 em Manaus. No Brasil todo, até o número, porque o número está crescendo e muda muito todo dia. A gente tinha menos de 1.500 casos confirmados de coronavírus nos hospitais universitários, sendo que eram, até a última vez que eu vi, 472 já tinham curado, já estavam fora. A maior parte das pessoas vai para a enfermaria, a grande parte das pessoas vai para a enfermaria, fica um tempo em tratamento e vai embora. A maior parte das pessoas nem vai para o hospital. A maior parte das pessoas fica em casa mesmo e passa 80%, 90%, nem sente nada. Das pessoas que sentem, a maior parte vão ficar só na enfermaria. Em alguns casos mais graves, precisa entubar e precisa ir para a UTI. Então é assim, eu tenho aqui o acompanhamento pelo Brasil todo, é uma situação crítica, é uma situação preocupante, envolve-se em risco de vida, mas não é o fim do mundo. No segundo semestre, o Brasil vai estar de pé, tem que estar de pé, a vida segue, né? Eu já perdi minha mãe, é muito triste perder a mãe, meus avós, é muito triste, mas a vida segue. E a gente não pode simplesmente achar que o Brasil vai acabar. Então eu estava acompanhando aí a sua fala aí, eu tinha alguns números para passar, tá? Então tem leito, tem hospital, as coisas estão andando em alguns hospitais, por incrível que pareça, como as pessoas estão evitando ir para lá, diminuiu a ocupação. Por incrível que pareça, Datena. Então é isso. Quer dizer, mesmo em Manaus, que é um dos pontos considerados pelo Ministério da Saúde como crítico, você está dizendo que tem vaga nos hospitais. No universitário, que eu sou o responsável de Manaus, eu te afirmo, porque eu estou 100% dedicado a isso, Datena. Essa é a minha prioridade, salvar vidas. Ao mesmo tempo, eu me compadeço, porque tem muita criança pobre em cidade que não precisava ter ido para a quarentena tão cedo como foi, passando fome em casa. Cada dia que passa, eu fico mais triste e chateado com o despreparo, a afobação de certos governantes. Você vai me falar que, Orlândia, em São Paulo, precisava ter entrado em quarentena exatamente no mesmo prazo que Ribeirão Preto. Você vai me falar que Batatais precisava entrar no mesmo prazo que Brotas, ou Presidente Prudente, ou Lins, ou se atravessar ali para o estado do Mato Grosso, Três Lagoas. Assim, foi feito de forma atabalhoada, está tendo um custo social enorme, crianças estão sofrendo, famílias estão sofrendo. E não é só pobre não, hein, Datena? Eu estou acompanhando isso pelo Brasil todo. O cara que nunca passou fome na vida está passando fome. É filho de marceneiro, é filho de encanador, é filho de mecânico, esse pessoal todo está passando fome. Isso daqui foi feito sim, eu já me sinto à vontade para falar de forma atabalhoada. A gente tem o mapa do Brasil todo,
acompanhando município por município onde está tendo os casos de coronavírus. Não é exatamente igual no Brasil todo. Aliás, não faz o menor sentido. Você falou da Dinamarca aí, Datena. Pô, a Dinamarca está uma dinâmica completamente diferente de Milão, e na Itália, em Milão, é completamente diferente de Nápoles, que é um pouco mais ao sul, ou se você for lá para o sul mesmo, lá para Calábria. Então, assim... Climas diferentes, né? Pô, Datena, eu não sou... Eu estou aqui há pouco tempo, e o que me trouxe aqui foi um pouco essa revolta de ver o Brasil ser destruído. E, de novo, esses poderosos, as pessoas que controlam o Brasil há décadas. Eu vou falar explicitamente, o PSDB está governando o estado de São Paulo há quanto tempo? 30 anos? Assim, pô, o que aconteceu aí, eu como paulista, pagador de imposto, aí eu fico chateado pra diabo. Eu não vou usar outra palavra porque estamos no rádio. Você está metendo o pau do Dória, é isso? Eu estou metendo o pau em todo mundo que gerou um transtorno desnecessário para criança pequena, porque isso é covardia. Bom, Manaus, isso é um dado importante, porque se Manaus está tão crítico ainda, por que o hospital universitário que está lá esperando, é a última linha que tem, não é a linha de frente, mas é a última linha. É a retaguarda. E por que a retaguarda não está sendo usada se está tão ruim assim? Se a retaguarda não... Então... Não está tranquilo como outros hospitais. Mas a gente fala assim, estamos tirando o velho de respirador para dar para um cara mais jovem. Não aconteceu no Brasil em lugar nenhum isso, Datena. Nenhum. No país, na cidade mais crítica que a gente tem, ontem eu tinha 30 leitos de UTI à disposição. Fora os de enfermaria, 77. Que tem a canaleta, tem aquele, não sei se você da já França, viu, por exemplo... Põe um canudinho debaixo, põe uma mangueirinha debaixo do nariz. Na França, por exemplo, chegou a acontecer isso. Em alguns hospitais chegou-se a tomar a decisão de que as pessoas mais velhas fossem colocadas de lado. Chegou-se a tomar essa decisão terrível. E é uma das maiores economias do mundo. Aqui, diz o ministro que lá... Diz não, ele está afirmando que lá em Manaus, que a retaguarda, tem a linha de frente, e depois, quando não dá mais, vai para a retaguarda, que é o hospital universitário. Havia 38 leitos à disposição para serem usados. Que essa crise está sendo politizada, eu não tenho dúvida nenhuma. Por quem, como e onde... Também não sei, mas que está sendo utilizada politicamente, eu tenho certeza absoluta que está sendo utilizada. A nossa conversa aqui não é uma conversa boa. Eu repito, no Brasil todo eu tenho 40 hospitais, dos 40 hospitais, em absolutamente todos, a gente tem capacidade só para coronavírus, esses leitos que eu falei são os leitos destinados apenas para coronavírus. Tem leito vacante, tem leito vazio. Ninguém está deixando de ser atendido. Esse cenário que pintaram, eu te afirmo, eu não estou vendo nos hospitais, que eu cuido, do Brasil todo. Maior que a grande parte dos estados do Brasil. A rede Absera é a maior e mais espalhada do Brasil todo. As informações que as pessoas responsáveis pelos hospitais universitários, alguns cientistas, médicos de primeira capacidade, lhe passam, não lhe fazem crer que a crise no pico no Brasil vai ser grave ou menos grave que em outros países? Você não tem essa noção por essas pessoas que cuidam dos hospitais universitários que estão sob as suas ordens? Datena, o meu papel é obedecer a linha de comando. Eu obedeço às diretrizes do presidente e do ministro da Saúde. Agora, ao mesmo tempo, nada me impede de eu ler. Eu tenho, apesar do que foi dito aí pela esquerda, eu tenho produção acadêmica, e principalmente o meu irmão, que é assessor do presidente, a gente está junto com o presidente tem 3 anos. Meu irmão é um pesquisador de ponta no Brasil, inclusive com doutorado em neuromedicina, na Unifesp. Então a gente foi estudar como estava sendo a evolução e a produção dos papers acadêmicos de ponta na área de saúde com as soluções. E o fato, isso é fato, Datena, fato. A hidroxicloroquina com a azitromicina, se administrada nos primeiros dias, e não já quando já está entubado, nos primeiros dias, ela zera o número de mortes, zera o número de intubações. Então, assim, estamos correndo para ter hidroxicloroquina no Brasil todo, né, e a azitromicina, que são 2 remédios fáceis e baratos, muito mais barato do que o UTI, do que todo esse outro equipamento.
E é essa a preocupação de logística. Outra coisa que eu vou me queixar também foi que essa quarentena forçada, destemperada, descalibrada, fechando aeroporto, fechando banco, atrapalhou para diabo a logística de fazer a operação dos hospitais todos, de passar, de buscar soluções. Então, assim, vai ser uma lição, eu concordo contigo, Datena, que a gente vai repensar muita coisa, não só em termos mundiais, mas em termos de Brasil. A percepção de nação, somos brasileiros, esse país é nosso país. Nós temos que ter um sentimento fraternal com o próximo, porque na hora do aperto a gente precisa ser solidário com o próximo. E não estou falando, eu não sou petista, não estou com aquele papinho furado de MTST, essas coisas. É um sentimento de fraternidade, pertencimento a uma nação brasileira que, diante de ameaças internacionais, pela primeira vez nós estamos tendo, tem que saber se comportar. Concordo contigo, Datena, essa não é a última epidemia que está vindo da Ásia, da China mais especificamente. Essa é a quarta que está vindo nos últimos 20 anos e nos próximos 10 anos vem outra. E aí, o que a gente vai fazer? Temos que estar preparados como nação, como brasileiros, para enfrentar isso. E aí, diante desse quadro, qual a minha preocupação? Ter médico, ter enfermeiro. Para a gente ter médico e ter enfermeiro, precisa ter ENEM. Eu acho que nesse aspecto, só para até completar a sua colocação, nesse aspecto, o mundo inteiro não estava preparado para uma epidemia tão rápida como essa, né? Porque a diferença desse vírus não é a letalidade dele, ele é menos letal que os outros vírus aí que vieram do mesmo lugar. Ele é menos letal. Agora, a velocidade dele é que pegou todo mundo de calças curtas. Significa que a França não tinha um sistema hospitalar que se esperava tivesse, a Itália não tinha um sistema hospitalar que se esperava tivesse, a Espanha não tinha um sistema hospitalar que se esperava tivesse, os Estados Unidos não tinham nem aparelhos e nem um sistema hospitalar que se esperava tivesse, a China eu não sei porque é um regime fechado, mas o nosso SUS, tão criticado, inclusive por mim, se provou mais eficiente que a maioria desses países, a maioria foi pega de calças curtas. Essa é a grande realidade. Independente de comparação ou não, depois dessa crise, depois dessa epidemia, com certeza todo mundo vai ter respirador demais, luva demais, máscara demais. É aquela história melhor sobrar do que faltar. Depois dessa pandemia, um mundo vai sair melhor preparado para enfrentar não só vírus, mas qualquer tipo de doença, porque os sistemas hospitalares vão funcionar melhor. O senhor não acha? Eu concordo contigo. Nós temos que repensar. Você está falando com uma pessoa que acredita no livre comércio, na iniciativa privada, que você tem que ter comércio mundial, mas essa crise, por exemplo, me fez repensar muito na nossa dependência da química fina para produzir remédio, não está nas nossas mãos. Essa dependência por partes e peças para respirador. Insumo. Então, assim, que a gente ficou sujeito a correr atrás de um leilão internacional para salvar a vida de brasileiro. Então, assim, eu realmente acho que, como brasileiro, a gente tem que repensar muita coisa, mas eu queria aproveitar, evidentemente, Datena, aqui e mandar uma mensagem para a população ficar atenta ao que está acontecendo no Brasil. Então, Datena, daqui a 10 anos, vem outra por peste dessa. A gente precisa ter enfermeiro, precisa ter médico, a gente precisa ter engenheiro para fazer os respiradores. Para isso, a gente precisa ter ENEM. A gente precisa fazer o exame vestibular para selecionar os jovens e fazer a faculdade, até para dar perspectiva. São 5 milhões de brasileiros que fazem o ENEM. O ENEM é em novembro, é lá no final do ano. Já vai ter passado. A vida já vai ter dado sequência. Eu vou fazer a prova do ENEM. Sabe o que você está tendo nesse momento por parte de grupos organizados de esquerda, mas também grupos de interesse em acabar com o ensino público? Olha o que eu estou falando. Grandes conglomerados privados querem acabar com o ensino público universitário e fazer o grande monopólio de educação. É um plano que já está aí, tem até deputado que defende esses grupos. E também a esquerda mais raivosa para desmobilizar as pessoas. O pessoal de esquerda leve está até do meu lado, quer que faça ENEM para salvar as universidades públicas. Datena,
tem um movimento grande para impedir que haja Enem esse ano. Você acredita nisso? Não pode ter Enem esse ano porque está tendo coronavírus. Então vamos perder o ano inteiro. Vamos deixar uma geração inteira de médicos e enfermeiros sem existir. Vamos enfraquecer as universidades federais para daí começar a questionar, será que não vale a pena fazer uma grande empresa privada que vai estar na mão de um cara que dá dinheiro para parlamentar aí? Entendeu? Ele ganhar dinheiro e o Estado pagar essas universidades. Esse plano está montado, tem senador, tem deputado defendendo que não tem Enem, tem ONG defendendo que não tem Enem, e que a gente vá nessa direção da grande empresa monopolista, que é o que falta, né? Já tem na cerveja, já tem na carne, falta na educação, né? Então, assim, eu peço... Não, os hospitais universitários... Você não precisa acreditar em mim, verifica isso. Os hospitais universitários desse quadro que eu tracei, da mudança do mundo, eles vão ser fundamentais. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Os hospitais universitários fazem muito parte dessa cadeia de mudança para fortalecer o sistema hospitalar público do Brasil. Público e privado, né? Porque muita gente que se forma em hospital universitário também vai para a iniciativa privada, mas os hospitais universitários estão nessa cadeia de mudança. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da Unesp apontou um potencial tratamento do novo coronavírus, isolou um gene que pode estar associado a esse terrível aí, Covid-19. Isso feito por brasileiros do Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista. Eu dei até o nome para o Garrafa do Cidadão, ele está procurando falar com quem está desenvolvendo essa pesquisa, né? A alteração na expressão de um gene chamado TRIB3, TRIB3, responsável pela produção de uma proteína do mesmo nome que tem alta probabilidade de interagir com a proteína do novo coronavírus e que ataca principalmente as células do pulmão. Então, você descobrindo como usar esse TRIB3, né? É esse o nome do negócio, TRIB3 ou TRIB3, tem um remédio sendo desenvolvido na Espanha com essa mesma base aí, mas esse gene foi isolado aqui pela Unesp. Talvez você consiga realmente um remédio altamente eficiente para impedir que esse vírus se multiplique dentro das células. É um caminho para um remédio. Isso desenvolvido pela Unesp. Então, é altamente importante e brasileira a pesquisa. De repente, você descobre o caminho das pedras aqui mesmo dentro do Brasil. A produção científica das universidades brasileiras federais, medicina, odontologia, engenharia, ela está aumentando, Datena, já tem sinais claros. As universidades federais, é que a gente acha poucos canais para divulgar como esse espaço que você está dando aqui para a gente. Mas eu tenho uma relação grande já desse engajamento das federais, que mudou, né? Já estou aqui há um ano, então já teve uma aproximação. Os departamentos de engenharia espalhados pelo Brasil, várias universidades, desenvolveram respiradores muito mais baratos. A parte de medicina está em estudo amplo. Quer ver uma coisa que eles estão estudando? Se você foi vacinado para tuberculose, que a gente toma aqui no Brasil, o impacto e a virulência da doença é muito menor. Isso daí talvez explique a menor quantidade de mortos no Brasil. País desenvolvido, você já não está dando vacina para tuberculose há 2 gerações. No Brasil, eu e você já tomamos isso daí. Então, assim, tem muita coisa que as universidades federais e as universidades privadas também estão ajudando. Por isso, Datena, eu queria falar mais uma coisa. Olha, eu acho que você tem razão no aspecto, viu? Sabe? Porque tem doenças que o mundo até já esqueceu e que a gente está enfrentando. Ainda está enfrentando. O sarampo tinha sido erradicado há pouco tempo atrás aqui. Então pode ser que alguns desses remédios antigos, se a cloroquina, que deu origem à hidroxicloroquina, é de 1933, e a gente está tomando remédio para malária, tomando remédio para um monte de coisa aqui, que não tem mais nos outros países, pode ser que algum componente desses remédios, como a hidroxicloroquina, possa combater realmente esse raio desse vírus, que é a única diferença que tem
daqui para os outros países mais desenvolvidos, que os caras, quando você fala em dengue em algum desses países aí, o cara fala, o que é isso, dengue? Eu nunca ouvi falar desse negócio aí, entendeu? Isso, então Datena, pode ser, que a pode gente está expandindo as bolsas de pesquisas científicas. Eram 81 mil, estamos indo para 88 mil. Mas como é que está sendo essa expansão? A gente está priorizando medicina, biologia, cursos com boas avaliações. Não adianta só fazer um mestrado, um doutorado, porque assim, você não paga para fazer um mestrado, doutorado e ainda recebe uma grana todo mês. Mas tem que ser num curso bem avaliado. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui na cura do coronavírus, mas onde é que você está fazendo essa pesquisa? Aqui no fundo de quintal. Não vai ganhar bolsa. Mas a gente está expandindo bastante o número de pesquisas científicas pagas com os nossos impostos, é a gente que paga. Por isso essa preocupação. Vamos investir mais em pesquisa, sim, aonde? Na cura de epidemias. Estamos fazendo um programa apenas exclusivo para a cura de epidemias. Daí você pode ser da área de engenharia, biologia, medicina, enfermagem, mas para curar epidemias, além de dar prioridade para engenharia e outras áreas das hard sciences, né? Não que eu não ache, a gente já teve, acho que na nossa primeira conversa, você viu que eu eu estudo filosofia, acho muito importante filosofia, mas eu acho que vamos focar nesse outro assunto, eu acho realmente importante, mas nesse momento, repensando o Brasil e dada a produção da área de humanas que está tendo nas universidades federais, eu acho que todo brasileiro vai concordar que a gente tem que priorizar o dinheiro dos nossos impostos para buscar soluções que salvem vidas e gerem perspectivas melhores para o brasileiro. Bom, o assunto nosso era outro, a conversa enveredou por um lado que eu achei até bom demais, foi legal, mas o assunto você já sabe qual é o assunto, qual que é? A Procuradoria-Geral, você sabe qual que é o assunto, que você vai ser o primeiro cara investigado do governo Bolsonaro, porque a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra o senhor por crime de racismo contra os chineses. É claro que o senhor sabia disso, é um sujeito inteligente e estudado, ao contrário do que dizem. Isso aí. Mas tudo bem, eu estou perguntando, está escrito aqui que a PGR abriu, pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra o senhor por crime de racismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu posso falar? Eu não sou racista, meu histórico pessoal, familiar, a minha formação, zero de racismo. Se você olhar a minha equipe, eu não contrato as pessoas porque são, mas se você olhar a minha equipe, realmente chega a ser até curioso. A minha equipe mais próxima dos assistentes, pegar a foto assim, um dia até manda, é até curioso. Todos chineses? Não, tem absolutamente... Cada assessor meu é como se fosse um estereótipo do que você pode imaginar. Assim, eu tenho um cara que é bem negão, eu tenho um asiático, eu tenho um judeu de kipak loiro, eu tenho um cara que é nordestino. Se você olhar assim, eu tenho... Miscigenação de raças. Mulher, eu sou miscigenado, né? Eu sou o cara mais miscigenado que eu conheço. Mas eu não sou racista, a acusação está em linha com outras que eu sofri no passado. Eu recebi já, eu acho que 82 inquéritos, processos ao longo, porque eu sou assim, eu falo realmente o que está no meu coração, Datena. E aí o pessoal que é engajado militante entra com recurso contra mim. Desses 87, eu ganhei todos por enquanto, sobraram 12 que ainda estão correndo. O primeiro que entrou foi lá no Rio Grande do Norte, logo no começo, que eu falei, universidade pública não é lugar para balbúrdia. Aí teve uma turma lá, eu acho que foi promotor, que foram alguns, 7, 8, pediram 5 milhões de reais de indenização para os estudantes do Rio Grande do Norte. Aí caiu, perdeu, tudo bem, ganhei, mostraram que eu não tinha feito nada demais, então já assim, meu couro já está duro nisso daí, já está grosso aí, isso aí já não... E eu vou acatar sempre, eu confio na justiça brasileira, eu confio na correteza dos juízes, na justiça brasileira, confio que o Brasil vive ainda numa democracia, que eu posso ter liberdade de opinião, não ofendi ninguém. O senhor esperava que chegasse a isso? O senhor esperava que chegasse a isso, aquele post? Falar o que eu penso, externalizar as coisas, aí eu acho que eu perdi o Brasil. Eu perdi o Brasil. Sei, mas o senhor acha que... Vou ficar muito triste.
O senhor acha que chegaria a esse ponto, depois que o senhor fez aquele post ou não? Foi surpresa para o senhor? Não, foi assim, não vou falar que é surpresa, porque tem muita gente no Brasil, né, Datena? Então, quando eu falei lá do Balbúrdia, logo no comecinho eu fiquei surpreso pelo volume, né? Foram 5 milhões de reais em indenização por dano moral. Aquilo me chamou a atenção. E o detalhe, eles divulgaram logo no começo para a mídia antes de protocolarem na justiça, mostrando nitidamente que tinha um viés político, né? Então, assim, eu tenho tantos casos já. Eles fazem, assim, não estou falando que foi esse caso, porque esse caso está em aberto, meus advogados vão ver. Eu tenho 2 escritórios de advocacia trabalhando para eu. Assim, eu gasto uma bala com advogado, viu? Olha, vai dinheiro com advogado. Mas tenho ganho todos. Meu compromisso é com a verdade. Eu sempre vou falar o que eu penso. O dia que eu falar uma coisa que eu tiver errado, eu vou pedir desculpa. Já aconteceu, já. Você pega no plenário, eu nos embates, eu fui o ministro que mais vezes foi convocado para o plenário na história, ponto. Foram 8 convocações em 7 meses de Congresso aberto. Deu mais de uma por mês. Você pode ver em alguns momentos eu pedir desculpa para pessoas que eu falei, não, realmente. Eu recebi processo no passado porque eu falei que o Lula era corrupto. Então, assim, eu falo, o Lula é corrupto sim, é corrupto. Eu não gosto do Lula. Tenho desprezo pela Dilma, eu desprezo a Dilma. Vai me processar porque eu falei que eu desprezo a Dilma? Pode processar. Vai me processar porque eu desprezo o Lula? Pode processar. Entendeu? Então é isso, essa que é a vida. Eu tenho um compromisso com a verdade, com a liberdade, com o Brasil. Amo esse país, não é papo furado. Acho que vocês pegarem meu comportamento, minha postura. Se eu tivesse aqui para fazer esquema, ou ganhar dinheiro escusamente, ou fazer malandragem, a minha postura deveria ser outra, ficar quieto, ser o mais discreto possível, fazer as pontes com os donos do poder e ia sair no xixi, tudo. Ninguém ia nem me amolar. Para ser queixo duro como eu estou sendo, Datena, eu tenho que ter certeza que não tem uma vírgula fora do lugar. Se tiver botou a cabeça fora do rebanho, botou a cabeça fora do rebanho, leva a pau mesmo. Isso aí. Vale para todo mundo. Mas você também é assim, não, Datena? Eu sou daí para pior. E me ferro muito, mas não me arrependo, não. Então, o Ministério da Educação vai antecipar a formatura para alunos da saúde? Já e antecipou. Como vai funcionar? E como é que funciona isso? Como é que funciona? Os alunos para ir para a linha de frente, porque quem mais fica doente, mais cai, é justamente médico e enfermeiro. Então a gente está pedindo nesse momento, mas eu não sou ditador, é voluntário. A gente está pedindo para as universidades darem a colação de grau, isso é, formarem quem já está com 75% dos estágios concluídos. E botar essa garotada, esse pessoal mais jovem, na linha de frente. Mesmo porque quanto mais jovem, menor a mortandade. Algumas universidades, elas não estão colando grau, seja privadas, as públicas estão, tá? As federais estão. Aí a solução que alguns têm, não que eu esteja recomendando, mas se você entrar com um pedido na justiça, você obtém uma liminar e cola grau, e você é um médico formado. Não é obrigado a ir para a linha de frente, não é obrigado a trabalhar. É simplesmente uma solicitação, um chamamento que eu faço a esses médicos que vão fazer o juramento, como você bem falou, de Hipócrates, de salvar vidas. Esse é o momento. Vamos salvar vidas. Se não quiser ir, tudo bem. Mas esse é o momento de, mais do que patriotismo, de humanidade, de ir para a linha de frente. E o que o MEC está estudando, eu estou quase conseguindo, eu vou antecipar aqui, ó, minha assessoria vai ficar fula da vida comigo, mas a gente está vendo se consegue fazer um seguro de vida para esse pessoal da linha de frente. Ela está batendo aqui, minha assessoria bateu em mim, desculpa, não vou falar mais, pronto. Vou ficar quieto aqui. Eu apanho aqui, Datena, eu só tenho dentro de bravo, eu sou... mas tá com medo... que nem cachorro boxer. Tem uma cara brava, mas é manso, viu? Tá com medo de outro processo aí. Ministro, algo mais a colocar ou não? Muita coisa, Datena, você que manda. Eu estou aqui à sua disposição, mas olha... Não, por mim já está legal, foi um bom papo. Fica com essa toada aí sua aí que você defendeu bastante, a hidroxicloroquina foi muito importante, tá? Obrigado e fica com Deus, Datena. Um abraço grande, ministro. Prazer em falar com o senhor.